beleza com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena. Estamos aqui novamente para a gente terminar de ver a segunda parte do capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial. A gente já viu a primeira parte que falou dos regimes totalitários e agora a gente vai falar do desfecho, né, da Segunda Guerra Mundial nesse momento. Um grande conflito que começou em 1939 e foi até 1945. A gente tem que entender os seus antecedentes, né? Bora lá relembrar um pouquinho. A derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Isso deixou a Alemanha bastante devastada, numa crise enorme, né? Por causa do Tratado de Versalhes que impôs punições àquele país, né? Impôs restrições e impôs também pagamento de indenizações aos vencedores. Isso fez com que, além da crise de 29 também, né? Isso fez com que aquele país enfrentasse um grande problema. E no meio daquele caos, né? Além da Alemanha, Itália também, surgem os regimes totalitários que nós acabamos vendo lá no primeiro vídeo, tá? Então, o surgimento dos regimes totalitários vai ser um dos fatores também para a Segunda Guerra Mundial, ok? E falando em regimes totalitários, a gente jamais deve esquecer de falar dos dois principais. Eu falei três, mas bora começar a falar dos dois aqui, da Alemanha e da Itália. Na Itália, você tem a criação do Partido Fascista, liderado pelo Benito Mussolini, o Duce, como eu havia dito para vocês, lá em 1922. E a partir do momento em que o Mussolini assume o poder, se torna um ditador na Itália, você tem uma expansão do território dos domínios italianos também, como, por exemplo, a invasão da Etiópia em 1935, logo depois da Albânia, e assim por diante, ok? E sem falar que o regime italiano acaba apoiando também o regime nazista lá na Alemanha, beleza? Falando em Alemanha, a gente tem a criação do Partido Nazista lá na década de 20, 1919, 1920. O objetivo, quando eles chegam ao poder, é expandir o território e unir o povo alemão, povo de origem germânica, né? Hitler utilizava a teoria do espaço vital como uma justificativa para anexar os territórios vizinhos aí, né? Seria uma saída para a situação enfrentada pelo país naquela época. A gente estava se reerguendo e o nazismo estava lá naquele momento no poder da Alemanha, ok? Reconquista de territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial era um outro objetivo também. Quando ele assume o poder, tem aquela questão do ressentimento, de humilhação nacional, de perda de seus territórios, e agora ele vai colocar em prática essa reconquista, tá? Um outro fator que a gente precisa entender é lá na Ásia. O Império Japonês estava crescendo. O Império Japonês estava conquistando territórios vizinhos, né? Há um expansionismo japonês. O imperador Hirohito deixava claro sua pretensão de expandir seus domínios para esses territórios vizinhos. Ele invadiu, por exemplo, a China, a Manchúria lá em 1931 e assim estava conquistando aos poucos os territórios. Em 1936, devido a esse grande expansionismo, Japão e Alemanha, né, esses dois expansionismos aí, Japão e Alemanha assinaram um acordo, um pacto de ajuda mútua para a proteção. Né? Eles iriam se ajudar nesse processo expansionista. O Japão ele vai bater de frente, aí, no caso, com os Estados Unidos. A gente vai já ver lá na frente, tá? Então, pessoal, a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial e a gente tem que mencionar a formação das frentes de combate que existiam naquele momento. Você tinha a formação do eixo e a formação dos aliados. A formação do eixo, inicialmente, lá em 1936, foi justamente entre Roma e Berlim. Foi criado o eixo Roma e Berlim para eles se ajudarem. Em 1940, já depois de ter iniciado a guerra, Japão assina com o eixo Roma-Berlim o Pacto Tripartite. E agora você tem uma aliança também lá na Ásia, tá? E aí você tem, depois desse Pacto Tripartite, a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio. Essa é a primeira frente de combate, né? O eixo, né? E quando se assina esse eixo, né, essa formação desse eixo, eles queriam justamente a proteção mútua, a expansão dos seus domínios e o aumento do seu poder. Ok? Para bater de frente com ele, né, nesse conflito aí, você tem a formação dos países aliados, ou seja, países inimigos que acabam se formando para conter o avanço do eixo. Tá? Inicialmente formado somente pela França e Inglaterra, no início da guerra. A União Soviética ainda estava neutra, porque até então ainda não tinha se envolvido em nenhum conflito. Mas quando a Alemanha invade o território soviético, ela entra para o lado dos aliados em 1941. Em 1944, entraram também os Estados Unidos, depois que o Japão ataca a base de Pearl Harbor, lá na ilha do Havaí.
certo? Em 44 entra os Estados Unidos. E junto com os Estados Unidos, adivinha quem entra? O Brasil. O Brasil com a Força Expedicionária Brasileira, agora bem mais, digamos, bem mais marcante, bem mais atuante, um número maior de soldados vai para a Segunda Guerra junto com os Estados Unidos, né? E aí você tem em torno de 27 mil soldados brasileiros. Os que voltaram, né, em torno de 1.200 morreram, os que voltaram vieram como verdadeiros heróis da guerra. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente fala na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender alguns eventos que marcaram, que foram determinantes para o início dessa guerra. Eu já falei para vocês que a Alemanha ela se tornou um regime totalitário, o nazismo, não é isso? E a gente vai falar muito da Alemanha porque ela foi uma das principais nesse conflito da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, o primeiro território anexado pela Alemanha foi a Áustria. Há uma anexação forçada da Áustria em 1938, né? A Áustria, de acordo com a ideia lá de Hitler, era justamente um território de origem germânica, era preciso se unir. Lembre-se lá da teoria do espaço vital. Unir o povo alemão, o povo da raça ariana, a raça pura, a raça superior. Era assim que o Hitler pensava. E também no mesmo ano, Hitler estava reivindicando a região dos Sudetos, a questão dos Sudetos aí. Onde é a região dos Sudetos? Uma região de divisa entre a Tchecoslováquia e a Alemanha, uma região montanhosa e que moravam muitos alemães. E os alemães acusavam o governo da Tchecoslováquia de hostilidade, né, de estarem sofrendo, digamos assim, com o governo da Tchecoslováquia. E o Adolf Hitler se aproveitou desse momento, usando essa justificativa para tentar anexar essa região dos Sudetos aí. E França e Inglaterra estavam naquela situação de apaziguar os conflitos, de mediadora dos conflitos. E aí, em 1938, foi feita a Conferência de Munique. O que foi essa Conferência de Munique? Foi uma reunião de onde surgiu um acordo entre as potências para a anexação desses Sudetos, lá em março de 1938, certo? Só que, quais foram essas potências que participaram? Alemanha, França e Inglaterra. A Tchecoslováquia, que era uma das mais interessadas aqui nesse contexto aqui, ela não participou, ela ficou impedida de participar. Resultado da Conferência de Munique foi justamente o acordo feito para que ele anexasse a região do Sudeto, e assim França e Inglaterra esperavam que o Hitler diminuísse a sua expansão, evitasse mais conflitos aí nesse momento. Só que o Hitler estava blefando. Em 1938, ele consegue anexar a região do Sudeto, depois da Conferência de Munique, e no ano seguinte, o território tcheco ele acaba invadindo toda a Tchecoslováquia. Ou seja, ele dá um golpe de mestre aí e consegue anexar esse país sob o seu domínio, certo? Nesse mesmo contexto, Hitler não expande mais, né? Ele vai chegar só até a Polônia, ele não expande mais, porque ele assina com a União Soviética o pacto Molotov-Ribbentrop, ou seja, um pacto nazi-soviético de não agressão entre esses dois países, entre a União Soviética e a Alemanha, ok? Mas só que lá na frente Hitler ele acaba desobedecendo esse pacto. E aí, galera, a Polônia estava no meio entre a União Soviética e a Alemanha. Era um território de interesse desses dois países, né? Devido aos recursos naturais, devido à área de influência lá, devido também ao corredor polonês, que era justamente na cidade de Datsykin, que dava acesso ao Mar Báltico, ao norte da Europa, enfim, é uma região estratégica. Só que a Inglaterra e a França já haviam dado o veredito para o Hitler, para a Alemanha, de não anexar a Polônia, porque senão eles entrariam novamente em um conflito. A França e a Inglaterra declarariam guerra para a Alemanha, certo? Só que o Hitler não estava aí, e em 1939 ele acaba anexando também o país polonês. Então quer dizer que a gota d'água, que o estopim para o início do conflito da Segunda Guerra Mundial foi a anexação da Polônia em 1939 pelos nazistas. E aí começa a Segunda Grande Guerra. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha no dia 3 de setembro de 1939 por causa dessa invasão. Okay? E aí você vai ter mobilizações de militares, mobilizações de exércitos, tá? E aí o conflito aí foi inevitável mais uma vez. E quando nós falamos no conflito da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender as estratégias de guerra que existiam nesse momento. As chamadas Blitzkriegs, né? Dos alemães, que eram justamente os ataques relâmpagos, né? Ataques simultâneos. Era uma mobilização de uma grande quantidade de tanques, de blindados, de aviões, no caso do marítimo, de submarinos, enfim, de soldados para conquistar aquele território no menor tempo possível. Ataques por terra,
os Panzers, que eram os tanques nazistas, e por ar, através da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, a Força Aérea Nazista aí, ok? A estratégia de guerra utilizada pelos nazistas para conquistar território de maneira rápida foi essa, tá? E quando a gente fala também sobre esse processo, sobre o desenvolvimento dessa guerra, geralmente a gente pode dividir em dois momentos, de 39 a 41 e de 42 até o final, até 45. De 39 a 41, por causa dessa estratégia, desse militarismo, dessa grande força alemã, você tem sucessivas vitórias do eixo, tá? Rapidamente, o exército nazista, justamente com o apoio da Itália também, na Europa, consegue conquistar o norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, a Noruega, territórios do norte da África também, lá, no caso, no continente africano. Tudo com o apoio do eixo aí, ok? Para vocês terem uma ideia, a Holanda ela foi invadida e conquistada em apenas 4 dias, certo? Então você tem um rápido avanço aí dessas tropas do eixo nesse momento. Na França, por exemplo, a parte norte da França acabou sendo dominada pelos nazistas. A parte sul se instalaria um novo governo francês que na cidade de Vichy, ou de Vichy, né? Que é justamente a República de Vichy, que era a parte dos refugiados dos franceses aí, refugiados da invasão nazista no país. Tá? Além disso, a gente tem que entender que houve guerra aérea também. Houve conflitos entre Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha não consegue, por mais que ela tenta bombardear, guerrear, tente invadir, não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra tem uma artilharia antiaérea muito poderosa. A Inglaterra também tem uma marinha muito poderosa nesse momento. A Inglaterra desenvolve um sistema que até então nenhum outro país tinha, que era o radar. Então dava para prever o ataque dos submarinos alemães. E por ar você tem uma guerra aérea entre a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e a resistência da Força Aérea Inglesa, a RAF, Royal Air Force. Né? Então você tem um conflito aí e os nazistas não conseguem invadir a Inglaterra nesse momento. Por mais que tenha tido ataques, eles não conseguem entrar de fato na Inglaterra. Tá? Então, olha só. Essa é a primeira parte dos grandes conflitos aí. Só que a partir de 1941 em diante, você tem uma segunda fase. O mundo estava em guerra, os países estavam sendo destruídos por causa da guerra. E em 1941, lá no Pacífico, vamos voltar lá para a Ásia, o Japão entra justamente em conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixam de fornecer material, mercadoria e petróleo para o Japão, para os japoneses, por conta desse expansionismo. Era uma forma de retaliação norte-americana perante os japoneses. E por causa dessa falta de envio de suprimento, o Japão resolve atacar a base de Pearl Harbor em 1941. Ou seja, há um bombardeio à base militar dos Estados Unidos lá no Havaí. E por conta desse ataque surpresa dos kamikazes japoneses que chegaram e destruíram a base militar, os Estados Unidos entram na guerra, declarando guerra ao Japão ao lado das forças aliadas. Certo? Após esse fato, os Estados Unidos entram de vez na Segunda Guerra Mundial. Ok? E aí, com a entrada dos Estados Unidos nesse momento, você tem eu posso dizer assim, o início do fim. Quer dizer que vai haver, nesse momento, derrotas do eixo. Porque não só os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, o Hitler, ele quebra aquele acordo de não agressão, de não invasão ao país soviético. A União Soviética declara guerra à Alemanha, certo? E em 1944, você tem as sucessivas derrotas do eixo nesse momento. De 43 a 45, você tem a fase final, que é a vitória dos aliados. A maior batalha, a mais sangrenta que se teve, foi a chamada Batalha de Stalingrado, onde marca a derrota dos nazistas, certo? Em torno de 1,5 milhão de soldados foram enviados para a União Soviética para dominar, para invadir e conquistar Stalingrado, certo? Só que eles não contavam com um grande poderio soviético nesse momento. E eles entraram na época do inverno russo ali, que o negócio não é tão fácil, galera. Imagina só uma grande camada de neve, que não é aquela bolinha pequena que tu faz uma bola, né, e joga na pessoa e não parece nos filmes. Não, ali é uma grande camada de neve, mais ou menos dessa altura assim, pegajosa.
e que os alemães não estavam preparados para isso, diferente dos soviéticos que já estavam acostumados com aquele clima. Resultado, 1,5 milhão de mortos, ok? 1,5 milhão de mortos nesse momento aqui. Foi a maior e mais sangrenta batalha que se teve nesse momento, tá? E a partir desse momento, ok? A rendição, nesse caso dos alemães naquele território, é a primeira vez que o exército nazista se rende e recua, acaba com aquela questão do mito da invencibilidade alemã, e depois dessa batalha de Stalingrado, o exército nazista já enfraquecido sofre sucessivas derrotas. Os alemães são expulsos da Bulgária, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, ou seja, eles vão retrocedendo para a Alemanha. Eles vão justamente perdendo novamente os territórios conquistados. E a União Soviética, os soviéticos empurrando eles até chegar em Berlim. Ok? Então você tem sucessivas derrotas do exército nazista lá no norte da Europa aqui. E nesse momento, tá? Você tem no sul da Europa campanha sobre a Itália, ou seja, campanha para conquistar o território italiano e livrar também do poder dos fascistas, né? Conquista aliada da Sicília, eles chegaram pela Sicília na Itália, ok? Em 1943, Mussolini sai de Roma, se refugia no norte, só que ele acaba sendo pego pelas forças de resistência comunistas, tá? E ele acaba sendo capturado e fuzilado, hostilizado no meio da rua em abril de 1945. O rei Vítor Emanuel III não tem outra alternativa a não ser pedir a paz incondicional, se render incondicionalmente. A Itália acaba se rendendo e ela é uma das primeiras do eixo a se render nessa guerra. Ok? O que marca também esse confronto aí, nesse contexto, em 1944, já na parte final da guerra, é o chamado Dia D. 6 de junho de 1944, desembarque das tropas aliadas no noroeste da França, na praia de Normandia, certo? Em torno de 150 mil homens. Foi a maior campanha que se teve na história de guerra. Ao mesmo tempo, foi o Dia D, onde eles chegaram para libertar aquele território norte da França dos nazistas, ok? E por conta desse grande poderio, 5.300 navios que transportavam esses 150 mil homens aí, mais de 1.500 aí tanques de guerra desembarcaram, 12 mil aeronaves. Você tem a libertação francesa do domínio nazista. Ou seja, nesse momento, o eixo estava sofrendo as suas derrotas, ok? No dia 2 de maio de 1945, os soviéticos chegam finalmente lá em Berlim, tomam Berlim e acabam justamente dominando a Alemanha, tirando das mãos dos nazistas. O que foi que aconteceu com Hitler? Hitler, 2 dias antes, ele acaba se refugiando em uma de suas fortalezas, ele, a sua esposa Eva Braun e o Joseph Goebbels, que era justamente o cara que divulgava a sua campanha nazista, cometem suicídio, né, 2 dias antes. Os nazistas se rendem no dia 2 de maio de 1945, certo? Os soviéticos tomam Berlim e, consequentemente, a Alemanha nazista ela acaba aí nesse momento. Tá? É o fim da guerra na Europa, só que restava um país do eixo a ser combatido e derrotado. Aliás, a ser justamente se render. Qual era esse país? Ele mesmo, o Japão. No Japão ainda estava acontecendo os conflitos diretos lá. Agora ali você tem uma guerra mais, digamos, particular, mais fechada entre os Estados Unidos e os japoneses. E o imperador Hirohito estava sendo resistente, por mais que tenha sofrido várias derrotas, não queria se render. E para fazer com que eles se rendessem logo, os Estados Unidos resolveram então lançar 2 bombas atômicas lá no território japonês. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogaram uma bomba, a bomba de urânio, de em torno de 4.000 toneladas sobre a cidade de Hiroshima. Instantaneamente, 89 mil japoneses morreram por causa da bomba. Ok? 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, foi a vez de Nagasaki. A Fat Man, como era conhecida, a bomba de 4,5 toneladas, né, a bomba de plutônio, ela cai ela foi lançada sobre Nagasaki, matando instantaneamente 75 mil pessoas, certo? Ou seja, o resultado disso tudo foi a destruição. Então, o que acontece?
Por conta dessa grande destruição, no dia 2 de setembro de 1945, o imperador Hirohito acaba pedindo a rendição. No dia 2 de setembro de 1945, a rendição do Japão. E isso põe fim à Segunda Guerra Mundial. O que marca justamente o fim da Segunda Guerra Mundial foi essa rendição. Em torno de 89 mil mortes em Hiroshima e 75 mil em Nagasaki. E além disso, os sobreviventes sofreram sequelas, porque continuaram nos próximos anos adoecendo e morrendo por causa da radiação, bem como causou nascimento de bebês com má deformação, ou seja, foi uma grande consequência aí nesse momento. Tá? Então acaba-se a guerra nesse momento, vitória dos aliados, o eixo acaba perdendo, tá? E após a guerra a gente tem que entender o que foi feito, o que foi resolvido após a guerra. As potências aliadas acabam decidindo o que vai ser feito no território alemão. Eles vão dividir entre si esse território alemão, entre União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. A Alemanha ela vai ser toda dividida. No dia 20 de novembro de 1945, o chamado Tribunal de Nuremberg, o julgamento dos fascistas pelo crime de guerra. Esse tribunal acabou julgando 199 homens, sendo 21 deles líderes nazistas. Muitos foram condenados à morte ou à prisão perpétua. Certo? Nesse momento acaba o conflito e aí você tem novamente punições voltadas aos países que geraram essa Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha. E a Alemanha, para evitar um próximo conflito, aí acaba sendo dividida entre os vencedores. Essa divisão que vai ser muito marcante e que nós vamos ver muito lá no contexto da Guerra Fria. A Alemanha ela vai ser dividida, depois ela vai ficar dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Tá? Mas isso já é um assunto para a próxima aula. Consequências da guerra. A Segunda Guerra Mundial foi até hoje o conflito que mais gerou mortes, que mais gerou extermínio também. 60 milhões de mortes entre civis e militares. O Holocausto, que eu havia dito para vocês lá, só o Holocausto causou a morte de 6 milhões de judeus. Sem falar dos feridos, 40 milhões e da destruição total. Os campos de concentração foram uma consequência dessa ideologia nazista, do conflito também da Segunda Guerra Mundial. Os judeus eram jogados, os judeus que eram tidos como inimigos do povo alemão, colocados na cabeça do povo alemão pelo Hitler, acabaram sendo exterminados, a maioria deles, dentro desses campos de concentração. Foram formados guetos, os guetos nas cidades, aí que eram bairros cercados, murados, onde se concentrava uma grande quantidade de judeus. Ou seja, um tratamento desumano, um extermínio, uma tentativa de se exterminar da face da terra a população judaica, aí, feita pelo projeto nazista. As câmaras de gás, ok? Nós temos muitos filmes que retratam essa questão da perseguição e execução dos judeus. Filmes, livros, como A Menina que Roubava o Livro, Fuga de Soberborn, A Vida é Bela, algumas sugestões de filmes para vocês que tratam justamente o contexto do Holocausto dos judeus. Da perseguição. O contexto da própria guerra mesmo, você pode assistir aí, pode pesquisar o dia D, o resgate do soldado Ryan, certo? E aí nós temos uma grande gama de referência aí quando se fala em Segunda Guerra Mundial. Na Netflix a gente também pode assistir, você pode pesquisar lá, o Zoológico de Varsóvia. Algumas referências que eu posso trazer aqui para vocês, que vocês podem estar pesquisando aí para ajudar no conhecimento de vocês, tá? Para fortalecer o conhecimento de vocês. Além disso, foi extinta a Liga das Nações, que não deu certo, que é a Liga das Nações que foi fundada lá, depois da Primeira Guerra Mundial, não conseguiu evitar um outro conflito. E no lugar da Liga das Nações foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, no sentido de mediar os conflitos até hoje, ela atuante no mundo. Os Estados Unidos saem como a maior potência do mundo e a União Soviética sai como a segunda. Isso daí foi fato, tá? E por conta dessa nova ordem mundial, você tem uma disputa geopolítica que deu origem à Guerra Fria. De um lado, você tem os Estados Unidos defendendo a ideologia política capitalista e do outro, a União Soviética defendendo as ideias socialistas, as ideias de esquerda aí, tá? Só que Guerra Fria já é para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo aí com vocês. Tudo bem, galera? Façam os exercícios, resolvam. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou aí com vocês. Beleza? Vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Fala, pessoal. Estou aqui novamente. A gente só vai fixar
umas duas questões aí para a gente terminar esse capítulo de vez, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem aí na página 38, que eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco essas três questões aqui. Essas duas questões, três questões, tá? Primeira questão. Para muitos analistas, a Segunda Guerra Mundial pode ser considerada uma continuação da Primeira Guerra. Por quê? O que é que vocês acham aí? É fácil, galera. É só você dizer que foram resquícios da Primeira Guerra, que foram combustíveis para o clima de tensão que caracterizou a Europa no pós-guerra, situações aí que não foram resolvidas, clima de revanche, de revolta dos alemães perante o mundo, tá? Dentre muitas coisas aí, tentativa de reaver territórios que foram perdidos na Primeira Guerra, por isso que se fala que é uma continuação da Primeira Guerra Mundial, tá? Segunda questão. Um dos efeitos do avanço do totalitarismo na Europa durante a década de 1930 foi a organização da política do Holocausto. Explique o que foi o Holocausto. Ora, eu já até mencionei para vocês que o Holocausto foi a política de extermínio dos grupos judeus na Alemanha nazista nessa época. Construção de campos de concentração, campos de extermínio. E o mais famoso é aquele que a gente já viu falar por aí, que foi o campo de Auschwitz, na Polônia, né? Que matou basicamente 1,5 milhão de judeus, exterminou de fato, tentou acabar com a etnia judaica aí. O Holocausto foi esse extermínio, essa política de extermínio dos judeus, tá? Organize sua resposta, dê uma lida também no livro de acordo com essas ideias, tá? Terceira e última questão aí para a gente finalizar aqui de fato, tá? Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, foram firmados acordos de paz. Quais foram as principais consequências desse acordo para a Alemanha? Novamente, galera, a Alemanha ela vai ser considerada uma das grandes culpadas dessa guerra, por ela ter iniciado. Ela vai ter que pagar novamente indenizações aos países vencedores. Agora, a Alemanha, para evitar de novo que ela volte a crescer e formar um grande conflito aí, ela vai ser dividida entre os vencedores também. Essa foi uma grande consequência para a Alemanha, um acordo que foi feito para limitar a Alemanha novamente, a divisão dela e dada algumas de suas partes, seus territórios para os vencedores. Inicialmente, França, Grã-Bretanha e Inglaterra ficaram com partes da Alemanha, Estados Unidos também, e a outra metade com a União Soviética. Tá? No contexto da Guerra Fria, você vai ver que você vai ter a Alemanha dividida apenas em duas, tá? Entre a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Tudo bem? Então, organizem. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho essas questões. Leiam o livro, ok? Resolvam. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou aí à disposição para ajudar vocês. Beleza, galera? Até a próxima aí. Tchau, tchau.